Olá pessoal, eu sou a professora Maiara Lauiano, instrutora de Pilates e transformada pelo método I3E. Antes de conhecer o método, eu tinha muita dificuldade em montar aulas eficientes e surpreendentes para os meus alunos. Mas depois que eu conheci o método I3E, eu vi que a montagem de aulas vai muito além do repertório do Pilates. Eu fui transformada por esse método não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Olá, seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda ao workshop de construção de aulas no Pilates. Eu sou a Maria Carolina Leme, CEO da Leve Treinamentos e criadora do método I3E. E eu estou aqui para dividir com você, que é instrutor de Pilates, como montar aulas de Pilates para qualquer perfil de cliente no universo presencial ou online, acabando com a rotatividade, lotando a sua agenda e sendo capaz de triplicar o faturamento em menos de 3 meses. E nessa segunda aula do nosso workshop, eu vou te mostrar os 4 passos para construir uma super aula de Pilates todos os dias, para que qualquer perfil de aluno consiga realizar e assim não te larguem de jeito nenhum. E nessa segunda aula do nosso workshop, eu vou te mostrar os 4 passos para construir uma super aula de Pilates todos os dias, para que qualquer perfil de aluno consiga realizar e assim não te larguem de jeito nenhum. Na primeira aula, eu falei para você sobre os 4 principais erros na hora de construir uma aula de Pilates. E que esses erros são os responsáveis pelas rotatividades e perdas de alunos. E se você não assistiu a aula anterior, eu te aconselho a dar uma pausa por aqui e conferir a aula 1, para que você pegue a informação completa. Eu vou compartilhar o máximo possível com vocês nesse workshop, assim como já fiz em outros eventos online antes. E olha só o que aconteceu com quem me acompanha desde essas outras aulas. Eu sou Roqueline Santana, fisioterapeuta, instrutora de Pilates. Conheci o método I3E através de um anúncio na internet. Encontrávamos num período de quarentena, isolamento social, o estúdio encontrava-se fechado e nesse período eu ainda não estava aplicando as aulas online. Através de algumas ferramentas que me foi apresentado dentro das maratonas I3E, eu voltei a me reencontrar e a me desenvolver pessoalmente e profissionalmente e desenvolver um protocolo de abordagem online, no qual eu passei de 0 clientes para 30 alunos no modo online. Hoje o estúdio encontra-se aberto, eu estou tanto com atendimentos presenciais quanto online. A Roqueline realmente revolucionou as suas aulas e os seus atendimentos através das premissas do método I3E. Foi algo que realmente mudou a vida dela durante a pandemia. Eu imagino que após assistir a primeira aula, você tenha ficado com uma pulguinha atrás da orelha e talvez até se questionado em alguns dos erros que eu menciono, como o da massagem, por exemplo. E pode ser que você não tenha compreendido exatamente como consertar e eliminar esses erros do seu dia a dia. Mas fique tranquila, fique tranquilo que se esse é o seu caso, eu te convido a ficar até o final deste vídeo que eu garanto que você vai sair daqui com uma visão clara de como isso funciona. E se nesse momento você estivesse perguntando, mas será mesmo que eu consigo? Hoje eu vou te mostrar que não só consegue, como ainda pode ajudar o seu aluno a alcançar o que ele veio buscar com você, de uma forma muito mais simples e prazerosa para você e para ele. Você vai ver que montar as suas aulas pode ser muito mais fácil do que você imagina e que a partir desses conceitos, suas aulas vão ficar muito mais eficientes e vão tornar os seus alunos fiéis a você e a sua marca. Meu nome é Cristiane Murari Santos, trabalho com Pilates há 10 anos. Antes de conhecer a metodologia I3E, eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu notava que aqui dentro do meu estúdio, os alunos não tinham mais interesse em fazer aula, em procurar. As aulas não tinham rendimento nenhum. Eu sempre fui uma pessoa de demonstrar exercícios e fazer rodízios. E após a temática de aulas da metodologia I3E, foi algo transformador nas minhas aulas. Não só como nas minhas aulas, como na minha vida pessoal. Após a aplicação dessa metodologia, eu notei que houve um interesse muito maior dos alunos. Os alunos se conectam muito melhor entre o corpo e a mente. Os movimentos saem muito mais fluidos.
Fora que eu tenho recebido elogio constantes dos meus alunos, que eles estão fascinados com a didática de aula, que as aulas estão maravilhosas. E eu notei que agora eles procuram não faltar, sempre vêm no seu horário. Tem aluno até que pede para fazer até 2 horas de aula, porque a aula passa tão rápido que eles não sentem que fizeram uma aula só. Então eu posso dizer que foi algo assim transformador, como tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Fez eu crescer novamente como profissional, que me trouxe uma autoestima, que me fez vontade de procurar cada vez mais coisas para os meus alunos. A Cris é um dos exemplos mais fortes e impactantes que temos dentro da nossa família I3E. Ela estava totalmente desmotivada com relação à profissão e hoje vive o melhor momento profissional da sua carreira. E sabe como ela conseguiu isso tudo? Aplicando esse método incrível que eu estou prestes a compartilhar com você. Presta bem atenção, pois tenho certeza que você não viu isso em nenhum outro lugar. E é algo muito precioso para deixar passar. Eu vou te apresentar agora os 4 passos para construir uma super aula de Pilates. E o primeiro passo para construir essa aula de Pilates tão encantadora para qualquer público, formato e que vai te render uma agenda cheia é diferenciar exercício de movimento. Quando nos referimos a exercícios físicos, podemos dizer que são atividades sistematizadas para alcançar um objetivo. Via de regra, consiste na repetição de um estímulo muscular por uma demanda de quantidade de repetições ou tempo pré-determinados. Eu não estou aqui dizendo que isso não funciona ou que está errado. Muito pelo contrário. Eu, como profissional de educação física, sei muito bem que isso pode trazer muitos resultados e benefícios, dependendo do contexto e da forma que for aplicado. O meu objetivo aqui é trazer clareza para que você consiga compreender como é muito simples e eficaz montar aulas de Pilates através do movimento. O movimento, ao contrário do exercício físico, é algo natural, que já está no corpo de qualquer ser humano. Algo que não precisa ser sistematizado, pois tais movimentos já estão no seu, no meu e no corpo de qualquer pessoa desde os primeiros dias de vida. Sentar, levantar, puxar, empurrar, subir, descer, esticar, torcer, todos nós, dentro de nossas possibilidades, executamos esses movimentos no nosso dia a dia. O ponto-chave aqui é perceber que o movimento humano acontece exclusivamente através das articulações. Perceber que a proposta é proporcionar que o aluno se mova através das articulações faz com que as aulas se tornem mais dinâmicas e o instrutor consiga dar o comando verbal para vários alunos ao mesmo tempo, mesmo em aparelhos diferentes ou posicionados em planos diferentes. Ainda que um aluno esteja deitado, outro sentado e um terceiro em pé, por exemplo. Esse é um dos principais diferenciais do método I3E. E acredite, somente isso já transforma a resposta do aluno em relação aos comandos. Eu tenho uma paciente que eu atendo já há mais de 2 anos e tratava ela com fisioterapia convencional. E ela não gostava de fazer exercício, faltava muito, tinha um pouco de restrição, assim, sabe, reclamava. E há um mês atrás eu sugeri para ela de fazer o Pilates e a gente teve resultados maravilhosos. Era uma pessoa que chegava de bengala por conta da dor, né? Ela tem dor crônica da coluna. E ela foi melhorando, ela foi, sabe, se conectando com ela, com o corpo dela, foi percebendo os movimentos. E tudo isso porque a gente consegue construir movimentos, trabalhar com movimentos articulares. Então dá uma liberdade de movimento maior para a pessoa, ela consegue perceber as evoluções que ela tem. Quando ela vê, já está fazendo movimentos que ela achava que não conseguiria fazer, né? E isso é muito bom, e isso tudo com comando verbal. Eu nunca tive um resultado tão maravilhoso em tão pouco tempo, assim, como eu tive com ela. Então, assim, isso é fantástico. Então, para mim, o método I3E muda vidas. Toda vez que eu vejo essa história da Jana, eu me emociono. É realmente incrível o poder de transformação e impacto que podemos gerar na vida das pessoas através do método Pilates, não é mesmo?
O segundo passo para a construção de uma aula de Pilates para qualquer perfil de cliente no universo presencial ou online é a empatia. Segundo o Wikipedia, a empatia, de forma resumida, é o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação sendo vivida por outra pessoa, além da própria situação. A grande maioria dos instrutores, no anseio de ajudar a resolver o problema do seu paciente ou aluno, tende a deixar que o seu conhecimento técnico se sobressaia e esteja acima de qualquer outra coisa. E acaba esquecendo ou não levando em consideração os sentimentos ou percepções que o seu aluno tem do mundo, como ele enxerga e o que exatamente se passa na sua cabeça quando ele não consegue ou tem qualquer limitação na execução e realização dos movimentos. Ao praticar a empatia, o instrutor começa a perceber e entender mais o outro, começa a ter mais compaixão e perceber suas pequenas evoluções diárias, suas conquistas que podem parecer simples aos olhos do instrutor, mas que são verdadeiras superações quando percebidas pelo ponto de vista do aluno. A partir daí, fica muito mais fácil elogiar, que é uma das principais premissas do método I3E. Em qualquer ambiente, a empatia deve se fazer presente, seja no ambiente presencial ou online. E sem esse, acredite que as aulas online não acontecem. E sabe por quê? Porque no online, esse é o único sentimento que se pode passar. Pois como não há toque, não há ambiente construído para que você e o aluno ou você e o paciente criem uma conexão, o que existe é a sua aula e a empatia. São as únicas coisas que são possíveis de oferecer. Partindo desse princípio, temos aqui que o produto que oferecemos, que são as nossas aulas no contexto online, ficam ainda mais evidentes e acredite, todo esse movimento mundial que aconteceu no início desse ano devido à pandemia já era previsto pelos melhores e mais visionários especialistas de análise de mercado. Porém, a pandemia somente adiantou um processo que provavelmente já viveríamos em alguns meses mais à frente. A era digital já é uma realidade e quem não se adaptar dificilmente vai sobreviver. O terceiro e tão relevante quanto os dois primeiros é a importância da utilização do padrão de desenvolvimento motor na construção de aulas de Pilates. Quando falamos aqui em padrão de desenvolvimento motor, estamos falando basicamente de como o ser humano desenvolve o seu movimento desde o início da vida, ou seja, nosso corpo começa a se mover pela dissociação de ombros e quadris nos primeiros dias de vida. E em seguida começa uma breve flexão de tronco associada a esses movimentos. Depois vem o movimento de rolar, onde as posições de decúbito lateral e ventral estão envolvidas, além da extensão da coluna. Na sequência da vida vem a posição sentada, 4 apoios de joelhos e finalmente na posição bípede, na posição em pé, que é a postura final e ideal para o ser humano. Os movimentos devem ser construídos de maneira progressiva e assim fortalecendo e até mesmo criando sinapses motoras. Aí então desafiando através de postura, bases, alavancas e envolvimento do corpo. E para isso, nada melhor e mais natural que o padrão de desenvolvimento motor. Já pensou como o meu aluno ou paciente, como todos nós desenvolvemos a motricidade? Todos da mesma forma, dentro dos mesmos padrões. O método I3E traz isso para a realidade do Pilates e o cliente pode ter o perfil que for, seja um idoso debilitado, um atleta, uma dona de casa, um adolescente. Todos são capazes de realizar a aula, os estímulos dentro dessa linha de raciocínio. Quando nos propomos a trabalhar com um método ou modalidade, temos o grande risco de nos fecharmos numa caixa e tomar como verdade absoluta aquilo que nos foi passado em curso ou formação. Isso não é errado,
Porém, eu te proponho a usar um filtro e acompanhar o meu raciocínio. Uma das frases mais faladas sobre o método Pilates, quando um cliente vai buscar as aulas, é de que o instrutor monta aulas com objetivos específicos e as aulas são de acordo com a necessidade de cada aluno, de cada indivíduo. Mas o que torna essa pessoa única e exclusiva no meio de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo? Será que são os seus movimentos? Até aqui tudo bem, mas pensa comigo. Concordamos que todas as pessoas precisam saber se mover com qualidade e que fora das 2 ou 3 horas por semana que a maioria das pessoas que pratica Pilates faz, sobram 165 horas em que ela vai mover o seu corpo nas tarefas do dia a dia, como se levantar da cama ou do sofá, sentar na cadeira ou no vaso sanitário, dar comida para um cachorro, dirigir, alcançar algo num armário, segurar sacolas, enfim, diversas outras tarefas. E voltando à pergunta que eu te fiz agora há pouco, mas o que torna essa pessoa única e exclusiva no meio de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo? Será que são os seus movimentos? Seus alunos, os meus e até mesmo eu e você, para realizar essas tarefas, somos diferentes de padrão de movimento? Se alguém te ensinou isso, ou se você acredita que isso seja uma verdade, eu preciso que você preste atenção nessa senha que eu vou compartilhar com você. Os movimentos de todos os seres humanos, os meus, os seus, dos nossos pacientes ou alunos, de todas as pessoas que você conhece e se relaciona no dia a dia, acontecem da mesma forma, através das articulações. Seja esse movimento dentro da prática do Pilates ou nas suas atividades diárias. O que eu preciso que você entenda e o que vai fazer toda a diferença na construção das aulas é que as articulações sempre seguem os mesmos padrões, independente do corpo que ela se localiza. Por exemplo, os joelhos e cotovelos, que são articulações em dobradiça, somente permitem flexão e extensão. Tanto que se alterar esse padrão com uma rotação, por exemplo, consequentemente vai acarretar em uma lesão. Mas Carol, o que então torna os indivíduos únicos no planeta? O que torna um indivíduo único no planeta são suas crenças, vivências, sentimentos e realidade. E por isso eu considero a empatia um dos 4 fatores mais importantes na construção de uma aula. Pois aqui é onde o seu aluno vai confiar em você. E o que eu provo como a comunicação exerce um papel tão importante no resultado dos seus pacientes ou alunos. Mas fique tranquila, pois nós vamos nos aprofundar nisso na nossa terceira aula. Fazendo uma relação com a proposta de aula, além de nossos comandos transmitirem uma mensagem para que a pessoa se mova, é extremamente relevante que ela receba essa informação de uma maneira em que seu corpo entenda e seja capaz de realizar, deixando bem longe a frustração e até mesmo qualquer pensamento de que essa modalidade não seja para ela. E como propor algo que todos os perfis de aluno ou pacientes consigam realizar sem despertar sentimentos ruins? Usando algo que está presente no seu corpo, no seu sistema nervoso e sistema motor e na sua memória. E isso é possível quando propomos um padrão de desenvolvimento de aula baseado no padrão de desenvolvimento motor. E como fazemos isso? Imagine que seu aluno ou paciente, quando chega para a aula, é um bebê que acabou de nascer. E como acontece o desenvolvimento motor desse bebê até que ele fique na posição em pé? Ele começa realizando as dissociações de ombro e quadril, quando mexe seus braços e pernas. E isso é um excelente começo de aula. Pré-pilates. Em seguida, começa a realizar a flexão de tronco, associado aos movimentos anteriores. E na posição deitada em decúbito dorsal. Pelo fato da coluna estar estabilizada pelo contato com a cama, é muito mais fácil educar a posição neutra da coluna. E esses movimentos de membros e flexão
com a percepção da descarga de peso no saco. Em seguida, o bebê começa a rolar, passando pelas posições de decúbito lateral e ventral. Em decúbito lateral, reforçamos as descargas de peso e associamos aos movimentos desenvolvidos anteriormente, que são a flexão de tronco, dissociação de ombro e quadril. E no decúbito ventral, além de reforçar os movimentos anteriores, realiza também a extensão de coluna. E lembre-se, tudo isso seu aluno ou paciente já faz. Quando passamos para a posição sentada, a descarga de peso nos isquios e a mobilidade da coluna são desenvolvidas. E a sustentação da coluna na posição neutra, sem apoio, deve ser estimulada. Aqui é algo que os hábitos, o tempo e as experiências de vida podem ter alterado. Então vale muito a pena reforçar a memória mais antiga nesse padrão, estimulando descargas de peso nos isquios e inserindo movimentos de tronco e evoluindo de acordo com as conquistas. Em seguida, passamos para o padrão 4 apoios e de joelhos, ambos com as descargas de peso nas articulações, desafiando a consciência postural. E nessa posição, o instrutor comunicar com o aluno atos de empurrar, afastar, puxar, vai facilitar o reforço da coluna neutra e da postura ótima. E finalmente, a desejada posição em pé. E sabe por que desejada? Porque somos bípedes e dessa forma é que vivemos e precisamos nos mover com qualidade e consciência, entendendo o que é uma coluna neutra e mover os membros e tronco com essa informação clara. E uma vez que você constrói isso aos poucos, fortalecendo sinapses de uma maneira fácil de compreender, pois já existe no corpo, seu aluno ou paciente vai realizar e se sentir muito bem, feliz e satisfeitos com os seus movimentos. E o que eu considero a postura ótima? Aquela que a pessoa não sente dor e é feliz. Se você aplicar a partir de hoje essa alteração na forma de construir as suas aulas, vai ser capaz de conscientizar qualquer aluno de que o movimento que ele precisa executar, ele já faz. Talvez não no ambiente Pilates, mas ela já existe naquele corpo. E sabe o que é mais brilhante de tudo isso? Que independente da idade, da prática ou se já pratica o método, o movimento está ali, naquela articulação. E que providências simples de adaptação tornam possíveis que todas as pessoas, de qualquer perfil, acompanhem a proposta feita pelo instrutor. Isso vai fazer com que o aluno se sinta capaz e ao mesmo tempo desafiado. Vai fazer com que ele perceba que existe um sentido na aula, que existe um porquê das coisas acontecerem naquela sequência e que mesmo os exercícios mais desafiadores poderão ser executados a qualquer momento, bastando para isso algumas simples, porém importantes adaptações. E como podemos fazer essas adaptações? Um simples comando de adaptação na base de apoio, por exemplo, já é o suficiente para regredir ou progredir numa proposta. Assim como outros elementos, como a alteração da alavanca, agem na mesma função de regressão ou progressão. Um bom exemplo para que fique fácil a compreensão é a execução do 100 com os pés no chão e joelhos flexionados, diminuindo a alavanca e aumentando a base de apoio, sendo essa uma regressão para alunos iniciantes, por exemplo. O mesmo exercício sendo executado em tabletop, sendo essa uma proposta intermediária. E por fim, o exercício original, onde as pernas flutuam estendidas e o quanto mais próximas ao chão, mais desafiador o movimento se torna, aumentando a alavanca. A partir dessa nova construção e forma de conduzir as suas aulas, seus pacientes vão querer sempre voltar e ter mais aulas com você, diminuindo ou até eliminando de uma vez por todas as faltas nas suas aulas de Pilates. Meu nome é Luana, eu sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e o método I3E revolucionou as minhas aulas. Os alunos relatam que as aulas ficaram mais fluidas. Eles conseguem sentir no corpo deles como se o movimento ficasse mais leve,
ficasse mais pleno. O sucesso das minhas experimentais aumentaram e a fidelização dos meus alunos mais ainda. A maioria deles aumentaram mais vezes durante a semana. A pontualidade é uma coisa que melhorou muito. Os alunos não faltam, os alunos chegam no horário e eles já terminam a aula esperando a próxima aula da semana. Esse resultado que a Luana conquistou é o resultado que você pode ter aplicando o método I3E no Pilates. O último passo, e não menos importante, eu acredito profundamente que esse seja o mais importante, é ter domínio da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. No universo presencial, isso já é muito importante, mas no universo online, ter habilidade em se comunicar é essencial. Eu precisaria de mais algum tempo para poder me aprofundar com você sobre a importância da comunicação. Esse passo é tão importante e requer tanto aprofundamento que eu vou falar exclusivamente dele na aula 3. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu preciso te deixar com algo precioso antes de encerrar. Antes de terminar essa nossa aula de hoje, eu vou passar para você uma senha poderosa, que se você aplicar a partir de amanhã nas suas aulas, eu garanto que você já vai colher resultados incríveis e vai perceber a diferença de imediato. Para que você consiga ter sucesso na sua comunicação com os seus clientes, você precisa utilizar um dos fundamentos principais desse método que eu criei e desenvolvi. Você já deve ter recebido, junto com o nosso material, a tabela de comandos facilitadores verbais e táteis. A tabela está dividida de maneira em que você vai ver a intenção do movimento articular, uma sugestão de comando verbal com uso de imagem e o comando tátil, com a ideia de estimular que o aluno ative a musculatura solicitada ao invés da mão do instrutor realizar o movimento para o praticante. Essa tabela é um start para a substituição dos comandos verbais e táteis para uma abordagem mais assertiva. Mas eu preciso que você preste bastante atenção, pois tem algo aqui que pode levar toda essa contextualização por água abaixo se não for aplicada corretamente, que é a forma em comunicar tudo isso. Se o instrutor utilizar de comandos de imposição, reforços negativos e até mesmo uma comunicação não verbal de reprovação ou de falta de presença, acredite, nada disso vai fazer diferença. Você sabia que mais de 70% dos problemas do mundo, entre guerras e relacionamentos, são por falhas na comunicação? Acredite, isso também acontece nas aulas de Pilates e é por isso que o método I3E é tão revolucionário, pois aperfeiçoa a comunicação, tornando o movimento mais eficiente, assim como os resultados por isso. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Na próxima aula, eu vou falar para você justamente sobre como proporcionar um movimento mais eficiente no corpo do seu aluno através da sua comunicação. E claro, tudo com muito embasamento científico, comprovando o método I3E. Antes de terminar, eu quero pedir que você deixe o seu comentário aqui, pois acredite, é muito importante para mim saber como você recebeu a minha mensagem na sua vida hoje. Compartilhe o conteúdo, marque seus amigos e suas amigas, siga a Leve Treinamentos e também me siga nas redes sociais. Eu espero você na nossa próxima aula. Aqui é o Leonardo, queria gravar esse depoimento agradecendo a Carol, o Thiago, o pessoal da Leve Treinamentos pela essa metodologia que eles aprenderam, desenvolveram e ensinaram pra gente. A metodologia deles vem a encontro com o que eu acreditava, com você educar o ser humano, você saber lidar com as pessoas, você saber comunicar. Meu número de alunos aumentaram bastante, conseguindo aluno online, conseguindo gravar meu vídeo, estou desenvolvendo meu trabalho agora, criando minha identidade, mas se não fosse a base forte, os puxões de orelhas que eles dão assim pro bem da gente, né? É outro tipo de patamar, é outro profissional, transforma a vida por dentro, de dentro para fora. Por isso que funciona, por isso que eu recomendo para todos os profissionais aí da área da saúde.